Inscreva-se agora no canal. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Fomos Testemunhas de Jeová. Olá a todos, o meu nome é Mauro, tenho 45 anos e tomei uma decisão de levar o meu relato de 28 anos como membro da Igreja das Testemunhas de Jeová. Antes de qualquer coisa, gostaria de dizer que esse relato meu é breve, não vai ser um relato demorado não, embora foram 28 anos e muitas coisas ocorreram, mas esse relato é breve. Acompanhando os relatos de outras pessoas aqui no canal e em outros canais que estão aí pela internet, alertando sobre as Testemunhas de Jeová, antes de mais nada eu gostaria de dizer que eu não tenho nada contra as pessoas Testemunhas de Jeová. Não, eu não tenho. Por quê? Porque as pessoas Testemunhas de Jeová, assim como eu, a maioria são pessoas que estão sendo enganadas. Pessoas que estão sendo iludidas e muitas vezes sofrendo até mesmo uma lavagem cerebral que esta empresa e ao mesmo tempo uma associação de espertos, diga-se de passagem, que são a liderança da torre de vigia, que é a sociedade que controla as atividades das Testemunhas de Jeová no mundo. Bom, gente, então eu reitero mais uma vez que eu não tenho nada contra as Testemunhas de Jeová, até porque eu tenho membros da minha família que ainda estão fazendo parte dessa religião. Infelizmente, eu durante esse meus 28 anos como que fui Testemunha de Jeová, me desligando totalmente dessa religião, eu sofro desde essa época uma represália muito grande. As pessoas que me conheciam, que eram pessoas que eu gostava muito, eram meus amigos, assim acreditava eu, viraram as costas para mim depois que foi anunciado de forma covarde dentro da religião que eu não era mais Testemunha de Jeová. Mas esse é o tipo do anúncio covarde, por quê? Porque ele é vago, porque ele não diz o motivo que você tomou de não fazer mais parte como membro da Testemunha de Jeová. E eu tomei essa atitude, gente, eu vou contar-lhes por quê. Antes de qualquer coisa, deixa eu voltar ao ano de 1990. Naquela época, um grupo de testemunhas de Jeová, anciãos, servos ministeriais, pioneiros e pioneiras, visitavam a região a cada 15 dias. E numa dessas visitas, nos encontraram e contataram-nos. Eu comecei a estudar com dois anciãos, estudar a Bíblia. O que é que me foi perguntado? Me perguntaram se eu queria viver no paraíso. Daquelas fotos bonitas que a gente vê, né? Qualquer pessoa em sua sã consciência, ainda mais um jovem de 18 anos, se interessaria por algo assim. Mas então eu me torno Testemunha de Jeová no ano de 94. Em 93 eu fiz a tal dedicação e em 94 fui batizado no congresso chamado Temor Piedoso, na cidade de Indaiatuba. O tempo passou, eu fui batizado e dali para frente começou aquela peregrinação de me tornar servo ministerial, ancião. Eu conheci uma congregação em Santa Catarina, numa cidade de Santa Catarina. E estando nessa cidade de Santa Catarina, eu conheci alguns irmãos, incluindo uma irmã, e essa irmã já há um tempo ela me observava. E nós em pouco tempo já estávamos namorando e nos casamos. Eu me casei em Santa Catarina com essa jovem, com essa irmã, e com o tempo a minha vida foi seguindo, sendo pioneiro regular, né, correndo em busca de ser um servo ministerial. Estava vivendo aquela vida, tentar agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. Agora eu estava casado, agora minha vida vai para frente. Aí começam as torturas, né? Então eu já assinei uma petição de pioneiro auxiliar e vamos que vamos, né? Quando eu estava nessa fase, eu havia trazido equipamentos e comecei a trabalhar como locutor. Algumas pessoas dizem que eu tenho uma boa voz, se bem que eu acho que não é bem assim, né? Mas algumas pessoas dizem que eu tenho talento para isso. Eu fui locutor de porta de loja,
fui locutor de rádio, eu fui apresentador de merchandising na TV local, mas os irmãos estavam sempre me boicotando porque eu estava fazendo propaganda de Natal. Olha, você vá até a loja tal, lá você vai comprar isso com desconto, não sei o que lá, e ganhe um presente. Nesse Natal, compre para o seu amigo, compre para o seu parente. Então essas propagandas irritavam aqueles anciãos, né? Mas o desejo de agradar a Deus era grande e a gente passa por cima de tudo isso. Mas em 2014, quando houve aquele congresso em 2014, os 100 anos do reino, as coisas começaram a mudar a minha visão. Então eu comecei a observar algumas coisas estranhas. Eu e minha esposa começamos a perceber as resoluções constantes que estavam acontecendo, a pedição de dinheiro para tanta coisa, para a troca de carro dos superintendentes, a pedição de dinheiro para a renovação a nova construção, a construção de uma nova sede mundial. Mas o Armagedon está ali, nas portas. Mas como que pode? Eles estão pedindo tanto dinheiro, então alguma coisa não estava cheirando bem. Acontece, gente, que eu, na minha frustração de não atingir os meus objetivos e cada vez mais longe, eu não via cada visita de superintendente. O superintendente se hospedava na casa dos melhores anciãos, que tinha meios melhores, e nem sequer para almoçar na nossa casa muitas vezes ele podia, porque não tinha tempo, porque não tinha aquilo. Era sempre a mesma história. Bom, meus queridos, eu comecei a conviver uma vida de pesquisa. Eu falei, já que eu não posso atingir o que eu quero, eu vou aprofundar nos estudos, aprofundar na minha família, guiar minha família, ser um homem de oração. E foi aí que acontece algo muito importante. Quando você deixa de lado, alguns usam o termo óculos do corpo governante. Quando deixa o corpo governante de lado e começa a pesquisar, as coisas começam a aparecer. O ano de 2014 e o de 2015 foram importantes, porque foi ali que eu comecei a encontrar os erros. Mas não foram erros que eu encontrei nos vídeos que a gente encontra nos vídeos que a gente encontra no YouTube, nas redes sociais. Não foram esses. Foram erros nas próprias publicações que eu comecei a estudar a fundo e me surpreendi com as coisas que eu encontrava. A pedição de dinheiro nas assembleias me assustava. Teve uma assembleia, por exemplo, na cidade de Vargem Grande, em que o irmão teve a cara de pau de fazer um anúncio de que faltava 12 mil, quase 13 mil reais para completar a despesa daquele dia. Detalhe, daquele dia e não daquela assembleia. Aquilo me deixou aterrorizado, eu e minha esposa. Mas espera aí, quando que 3 mil pessoas vão consumir entre água e papel higiênico quase 13 mil reais, uma vez que esses valores já tinham sido dados no Salão do Reino antes da Assembleia? Porque é recolhido. Então a gente começou a perceber alguma coisa errada tem. Sem contar a maquininha de cartão de crédito, não débito, crédito, que estava lá no saguão principal, que vocês podem entrar na Assembleia de Vargem Grande e encontrar lá as irmãzinhas sentadas na lateral da entrada com a maquininha de cartão de crédito ali. Eu não tinha dúvidas, tem coisas erradas aí, tem muita coisa errada. O tempo foi passando, cada vez mais relaxado, faltando nas reuniões. Nós chegamos ao ano de 2018. Estamos em 2018. Eu decidi pesquisar aquilo que eles não permitiam pesquisar. Chamei os anciãos para vir em casa, eles levaram 2 meses. Durante esses 2 meses eu não compareci na reunião. Isso já estamos em 2019. Do início do ano até o mês de março, eles estiveram totalmente alheios. Por mais que eu insistisse para que eles me visitassem, eles não vinham. Mas como diria minha mãe, né? A minha caveira já estava feita, né? Já estavam por detrás manipulando que eu deveria ser expulso mesmo. Agora que vai ser interessante.
Eu esperando a visita desses anciãos na minha casa, eles não vieram. Quando por fim vieram, porque não íamos mais à reunião, já vieram preparados. Chegaram na minha casa e disseram: olha, viemos aqui para saber o que está acontecendo, com toda a arrogância, 2 anciãos. O mais espertinho deles, né, o mais velho deles, aquele tipo de pessoa que gosta de ser destacado, sabe? Me lembra muito os fariseus. Gosta de destaque. Esse espertinho disse o seguinte: não viemos aqui para ver material apóstata que você preparou, porque a gente já está sabendo que você anda com apostasia. Gente, eu não sei, mas olha, veja bem o contexto. Eu estava dentro da minha casa. Eu escuto um fanfarrão sentado no sofá da minha casa, todo espalhadão, olhar na minha cara e me chamar de apóstata, porque eu estava trazendo material apóstata. Isso na frente da minha esposa e dos meus 2 filhos. Qual seria a sua atitude? Você aí que tem sangue nas veias. Eu até que fui calmo demais. Eu me levantei e mandei que eles se retirassem de lá. Vão embora. Eu não faço mais parte disso. Me chamaram para ir para uma reunião lá. Eu não dei a mínima e não fiz mais parte. Só que também fui anunciado como não sendo mais testemunho de Jeová. Mas eles não disseram o motivo. E as pessoas que compunham, alguns que se diziam meus grandes amigos, nem sequer tiveram vamos dizer assim, a curiosidade de saber: Mauro, por que você não vai mais na reunião? Por que você deixou? Por que anunciar? Não. Por quê? Porque eles são feito uma lavagem cerebral de que eu sou um apóstata, ou que será que tenha sido. Então eu mesmo tratei agora por diante, né, desde essa época então, de, através dos meus folhetos, de dizer para as pessoas por que eu deixei de ser testemunho de Jeová. E eu coloquei ali, deixei de ser testemunho de Jeová porque eu não tive como não tive a oportunidade de dizer por que deixei de ser testemunho de Jeová, me vejo na obrigação de limpar a minha imagem, a minha pessoa, justamente entregando esse folheto para você, porque todos têm direito de provar a sua inocência, e ali está os motivos por que deixei de ser testemunho de Jeová. Tudo alistado com texto bíblico, bonitinho, como eu fazia antes. Eu não entregava as mentiras dos tratados, folhetos e revistas, então, da mesma forma hoje. Bom, gente, depois, futuramente, um pouco antes, a minha esposa também, no mesmo dia, já deixou de ir. Eles ficaram ligando, insistindo para tentar fazer uma reunião com ela. Ela não aceitou. A última ligação que fizeram para ela, ela disse que ela iria sim, com toda certeza. E eles falaram que teria que ser na presença de mais 2 anciãos, seriam 3. Ela falou: tudo bem, vou levar um advogado. E ele foi e desligou na cara dela. Desligou na cara dela e ela não mais teve contato com eles, né? Vê um para lá, outro para cá, mas eles não mencionam mais nada. Ou seja, eles não querem graça com advogado não, né? Porque sabem que eles estão fazendo um julgamento paralelo, tribunal paralelo. Ninguém pode fazer isso, viu? É contra os direitos humanos, contra os direitos do cidadão brasileiro. Você não pode ser julgado por um tribunal paralelo. Você não por acaso é um julgamento judicial, uma lei estadual, uma lei federal? Não é. Então você não precisa participar se você não quiser, tá bom? Gente, esse foi o meu breve relato. Há muitas outras coisas, né, que a gente deixa um pouco em off, porque ficaria muito grande, acho que já foi muito grande até, mas eu desejo do fundo do meu coração que Deus tenha misericórdia de todo aquele que ainda está fazendo parte dessa desorganização. Esses homens que se julgam governantes, superintendentes, anciãos, né, líderes, que nada mais são do que pessoas comuns, e os mais espertinhos estão lucrando em cima disso, e os que não estão lucrando estão querendo destaque para si mesmo, para o seu ego. Eu faço votos que as pessoas acordem, e acordem mesmo. Desejo um abraço a todos e que Deus esteja por nós todos. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.